Habilita. Aí, perfeito. Agora também temos a gravação. Então, sobrepujado aí os problemas técnicos, áudio, gravação, tudo funcionando. Senhores, muito bom dia, muito obrigado pelo tempo de vocês e a paciência aí com as dificuldades técnicas. Mas vamos ao nosso webinar de hoje, falando sobre como ler relatório de certificação. A parte de cobre já foi, então, cadê aqui? Como a gente já havia conversado, em 28 de junho a gente fez a parte de cobre. Eu não lembro, Mari, se você já mandou o link do vídeo. Quem não participou, não recebeu, depois manda um e-mail, uma mensagem. A Mari vai ficar aqui coordenando com a gente o nosso webinar e ela pode dar as instruções lá no chat enquanto isso. E hoje a gente vai fazer a parte de fibra, ok? Então vamos entender direitinho como que a gente faz para ler e entender o que está acontecendo no relatório de certificação. Parece muito complexo, tem vários detalhes, cada informação que está lá tem o seu valor, vamos passar por isso. Mas também lembrando, né, fazer a parte institucional, a Fluke é o líder, né, em equipamentos para participação e instalação para a resolução de problemas, tanto para os empreiteiros, quanto os gerentes de TI, quanto também o pessoal de campo, ok? Por que certificar? Basicamente porque quando você junta os componentes, o resultado final não necessariamente é o link esperado, até porque tem ação humana em cada um dos processos, né? Na fabricação dos componentes, na junção entre os componentes, e no final das contas você não recebe se o resultado do teu trabalho não for bom. Muito cuidado com quem oferece desconto para não certificar. Provavelmente esse rapaz sabe que o trabalho pode não ser tão nobre assim. Ok? Deixa só eu... Ok. Como ler os resultados de teste de fibra? Aí eu deixei a nomenclatura da norma, Tier 1 e Tier 2, seria a tradução nível 1 e nível 2, mas eu deixei ainda assim porque é como é conhecido por todos no mercado, ok? Tier 1 é um teste de perda, comprimento e polaridade, ok? Esse que está especificado na norma. Basicamente é para saber se tem luz suficiente para rodar a aplicação. Então, se a luz é suficiente, você deve conseguir rodar essa aplicação e o receptor deve detectar a transmissão desse ponto. Então, esse é basicamente um teste de OLTS, como que vocês deveriam receber se vindo de um equipamento Fluke, né? Não posso falar de outros equipamentos, mas todos os dados que estão presentes aqui deveriam estar presentes em qualquer relatório de certificação. É óbvio que a disposição pode estar um pouco diferente, mas existe uma norma, né, a TIA 606 é a que coordena todos os pontos que deveriam estar presentes no relatório de certificação, é a norma que fala da administração de resultados, e todos esses valores que estão plotados aqui deveriam estar em qualquer relatório de certificação de Tier 1, nível 1, ok? Basicamente, o primeiro vínculo que se faz é a questão do passo ou falha. Então, será que o teste passou? Sim, passou. Mas o que mais? Qual foi o limite que foi utilizado? Nesse caso, vejam aqui nessa parte aqui embaixo, depois do passo, aqui do lado esquerdo, eu não sei se, pelo que eu me lembro, vocês conseguem ver o meu mouse se movimentando. Então, você tem data e hora da execução desse teste, e logo abaixo você tem esse limite. Então, limite é a última revisão da norma nesse caso, né, 583D. Parece que agora na revisão eles vão voltar a parte do cobre a ser dessa mesma disposição, né? Ponto 2, que é o capítulo, e a revisão também deve ser a D ou a E. Mas a de fibra já está tudo arrumadinho. Tem outros pontos para revisar em fibra, eu já falo mais para frente. Simples assim, essa é a parte básica, o mínimo que eu espero que todos façam. Mas, para quem quer mais detalhes, vamos lá. Então, o que mais tem aí lotado nas nossas informações? O A. Qual que é o formato que está sendo recebido? Lá no finalzinho tem qualquer forma, sei que não dá para ler, acredite em mim, quando eu vou falando, mas deveria estar tudo plotado aqui. Essa questão do
formato, se é FLW ou PDF. Sempre solicitem o FLW, ou melhor, numa licitação ou num escopo de trabalho, você não pode determinar que seja o evento Fluke, você coloca pelo menos que seja o arquivo fonte do equipamento, ok? No caso de Fluke, o FLW, Fluke Liquid, é o nome do nosso formato, ele é o formato que vocês deveriam receber, então, do seu documento. Não aceitem receber nem impresso nem PDF, porque tudo isso pode ter sido manipulado. Ok? O FLW é um arquivo criptografado, todos os arquivos são criptografados, seja o da Fluke, seja outros fabricantes, para que não haja manipulação dos dados, para que sejam legítimos. Na parte B, acho que meu nome fica na frente, mas o B é lá na parte de cima, né, onde a gente passa ou falha. O C, qual que é o limite que você solicitou? Então é importante que você entenda os limites, de falar no finalzinho sobre os limites de teste e aplicação, ou valores customizados, ficou o texto aqui errado. Quais os características da fibra que foram usados? Então, o tipo da fibra. É sempre a recomendação, lembra no cobre, eu tinha falado, que também vale na fibra, que vocês sempre usem o modelo comercial do fabricante que vocês estão utilizando. Ok? Então, comprei um determinado modelo de um fabricante, coloque ele aqui na configuração, porque ele também vai trazer, aqui não mais NVP, né, que era a configuração de velocidade no cobre, aqui ele vai se chamar índice ótico de refração. Ok? Verificar dados de calibração, lembrando mais uma vez que os equipamentos têm validade de 12 meses da calibração. Se o firmware está atualizado ou não, pode ser que num firmware muito desatualizado, você esteja usando versões da norma antiga. Então é sempre bom que eles sejam atualizados, ok? O tipo do cabo é automaticamente ajustado, né, com as características da fibra, e as aplicações suportadas. Então, toda vez que você faz um teste de Tier 1, ajusta o tipo da fibra, e aí lá do lado direito, em D, você tem o coeficiente de backscatter, ou seja, qual seria a largura de banda, todas as informações vão fazer com que, com base nisso, no valor de perda medido e no comprimento medido, lá embaixo na zona H, serão plotadas quais as aplicações poderão funcionar. Teoricamente, um integrador, quando faz um link novo, ele muitas vezes não sabe o que vai rolar ali dentro, o que vai rodar de aplicação ali dentro. Então, ele faz a certificação, entrega essa documentação e, teoricamente, na lista de compra de material, quando forem ativar esses links, deveria-se verificar esses protocolos aqui para se comprar as transfibras, as GBICs, para transmissão nessa fibra. Ok? Então, se você pegar qualquer um desses valores aqui, 10, base, LX, FX, enfim, os protocolos que são plotados aqui, vai ser a mesma informação que vai estar escrita, por exemplo, numa GBIC. Da mesmíssima forma, tá ok? Muito bem. Opa, cliquei aqui. Vamos lá. Primeiro ponto crucial, certifique-se de inspecionar tudo antes de ligar, antes de conectar qualquer tipo de fibra, seja dos seus cordões de teste ou seja das suas fibras a serem instaladas, ok? É muito, muito, muito comum eu chegar nos data centers, chegar nos clientes e ver muito DIO sem tampinha, muito servidor com a transceiver, com a GBIC sem a borrachinha. O que vai acontecendo? Vai decantando, vai se depositando o material que estaria suspenso, pó e poeira, né, nessas portas. E aí fica contaminado. Olha só a imagem de um conector monomodo que tinha acabado de sair disso aqui. Novo. Não foi conectado em nada ainda. Peguei do fabricante durante um treinamento, né, que eu fiz. Na hora que a gente foi inspecionar, acho que foi a mais suja que eu já vi. Mas e aí? Por que está sujo? Eu até vi uma frase, não vou lembrar exatamente as palavras, mas um integrador comprou um equipamento nosso, ele vem com algumas cifras de teste, e aí ele me questionava que, depois de ter feito no workshop comigo, ele pegou as cifras de testes do Fluke, fez a análise visual, exatamente essa imagem aí, e estava sujo. Nossa, como é que a Fluke vende um cordão de teste que está sujo? Vamos então entender como é que funciona para a fabricação. A Fluke não fabrica cordões de fibra. Ela sim os testa antes de sair da fábrica. Feito o teste, coloca-se a tampinha de volta ali. Quando vem essa tampinha vocês acham que é fabricada junto com a fibra?
assim, se é o tempo todo selado e bonitinho, ou que ela tem uma capacidade de limpeza naquela tampa. Infelizmente, meus amigos, não. Aquela tampa, ela normalmente é fabricada por alguma máquina extrusora, vai juntando pó e poeira, vem de container, provavelmente algum fabricante chinês, e vem juntando pó e poeira ao longo do caminho. Quando isso é colocado numa fibra, aquela tampa, ela não tem a função de garantir que não seja suja a sua fibra, o seu ferrolho. A única coisa que ela tem a intenção é de fazer com que não haja contato mecânico. Porque se aquela tua fibra tiver uma sujeira que bater em alguma coisa, vai ser furada. Então essa tampinha faz com que, embora exista sujeira ali, ela mesma pode jogar sujeira no teu conector, faz com que essa fibra ela não receba o impacto mecânico, fazendo com que as poeiras e pós que estejam decantados ali não a danifiquem permanentemente. Então, se você pega essa fibra que acabou de sair do saco, está nessas condições, e usa os limpadores, pronto, novinha em folha. Só que precisa fazer a inspeção e, se estiver sujo, fazer a limpeza. E olha só o que aconteceu depois de fazer uma limpeza. Então, usei aquelas ferramentas de clique, né? Elas são muito versáteis, muito úteis. Mas quem disse que ela funciona 100% das vezes? Então, o que ela faz é simplesmente, aquelas clique, né? Ela simplesmente empurra a sujeira de uma extremidade para a outra. E aí que ela foi trazer da parte de fora para dentro ali da área do núcleo, né, do ferrolho, uma outra sujeira. Então, assim, ela é muito boa, mas não é 100%. Você precisa olhar. Então, mais importante do que limpar é olhar. Então, primeira coisa, não gastar à toa limpador sendo que está limpo. Ou garantir que realmente está limpo antes de continuar o processo. Se eu ligo isso aqui numa fibra, então isso aqui é meu cordão de teste, era o caso, e eu vou e conecto numa fibra a ser testada, pronto, estraguei as luzes, estraguei a minha fibra de teste, estraguei a fibra que eu estou testando. Ok? Outra coisa importante, não usem álcool isopropílico. Eu sei que vocês recebem álcool isopropílico na máquina de fusão de vocês, eu sei que isso é muito comum, mas é uma tecnologia passada. O álcool isopropílico possui a capacidade de absorver umidade. Então, que a gente tem que deixar bem selado o álcool isopropílico, porque ele vai evaporando, ele vai jogando umidade para dentro do frasco. Para quem não sabe, né, o álcool tem essa capacidade química de absorver o último elétron do hidrogênio, e ele faz com que haja muita umidade dentro do álcool conforme ele vai sendo exposto à atmosfera. Quando você coloca esse álcool no ferrolho do conector, esse ferrolho então começa a receber umidade nele. O álcool ele evapora. E a umidade evapora? Não. Então esse conector vai ficar com um filme reflexivo nesse ferrolho. E aí toda a luz que bater ali, esse filme reflexivo vai fazer com que essa luz volte para a sua origem. Se esse for um cordão ligado a um equipamento de telecomunicações de grandes distâncias, que ele está com uma potência muito alta, você pode queimar o seu equipamento. Aí torcer para que seja somente uma GBIC, uma transceiver, que não seja soldada a placa-mãe do equipamento, senão você perdeu o equipamento, vai ter que mandar ele para reparo. Onde que pode usar álcool isopropílico? Na fibra, no vidro. Então, para fazer suas fusões, para fazer, né, esse processo na fibra, aí sim você pode usar o álcool isopropílico, porque tudo que vem depois nesse processo, até o aquecimento, na máquina de fusão, tudo isso vai fazer com que toda a umidade, o efeito ionizante, né, do álcool isopropílico seja desfeito, tá ok? Mas no ferrolho, em hipótese alguma. Como que uma perda é medida? Você tem que fazer uma referência, você executa o teste e você acha a diferença do teste. Então, a primeira coisa é fazer uma referência. Depois, você liga no link a ser medido e você vai encontrar uma diferença. Essa diferença é a perda. Em outras palavras, é como tentar achar o peso do cachorro, num cão. Como é que você faz? Primeiro, você acha um cachorro. Segundo, você convence ele a subir na balança. Aí depois você desiste de tentar subir ele na balança. Encontra um jeito melhor. Definir a referência, utilizar o campus da referência e subtrair a referência. Então, primeiro, definir a referência. A referência utilizada aqui é de um jumper, é a mais solicitada por fabricantes, recomendado pela Fluke. Aqui, ligando o nosso equipamento de Power Meter, e aqui o Sr. Jim Davis tirando o seu peso. De forma fictícia, esse exemplo aqui ele está fazendo com 100 quilos.
ok? Só para facilitar também as contas. Nesse caso, o nosso equipamento está com a referência entre 25 e 24 decibéis, ok? Muito bem. Aí eu coloco, no caso do equipamento, eu tenho mais um segundo cordão de teste. Então não é para fazer a referência com os dois cordões. Se você estiver fazendo a referência com dois cordões, você está usando a referência de 2 jumpers. Vai dar um outro valor de referência que não vai ser compatível com o que a gente está esperando, ok? Você vai sim, depois de fazer a referência com um jumper só, ligar o segundo cordão e vai testar esse segundo cordão. De preferência, salve esse valor desse segundo cordão, ok? Muito bem. Depois, mede o link. Então, pega o seu cachorro e se pesa junto com o cachorro, ok? Nesse caso, olha lá. Se pesei junto com o cachorro e deu 150, se a minha referência anterior era de 100, o peso do cachorro é 50, certo? Muito bem. Aí, a gente encontra esse tipo de coisa no mundo prático. O valor medido, 95, e o valor de referência, 100. Peso do cachorro, menos 5 quilos. Existe algum cachorro que pesa menos 5 quilos? É claro que não, né? Então, por que eu deveria aceitar uma certificação com uma medida de menos 37 dB? O que está acontecendo aqui? A perda negativa deve apresentar talvez um valor tão bom, que dê uma perda negativa. Só que o problema da perda negativa é que não pode acontecer perda negativa. Não existe perda negativa. Quando você faz uma certificação por Tier 1, por LTS, você desligou qualquer tipo de ativos. Então não tem como gerar luz ali. De forma passiva, não tem como você ter ganho de luz. Se você não tem como ter ganho de luz, não tem como aceitar isso. Tua referência está errada. Ok? Então isso inviabiliza todos os outros valores. Todos os seus outros valores, se você tinha uma perda negativa, estão errados. Toda aquela certificação que tinha uma referência errada, passam a ser descartados porque a sua referência está errada. Qual que é o processo para melhorar a precisão, falando principalmente das fibras multimodo? Referência de um jumper, fonte LED, usar o Insecure Flux, que agora é padrão, né, normativo tanto na ISO quanto na TIA, e usar bons cordões de teste, para que se tenha uma boa referência, né? Então, referência de um jumper é essa aqui da tela, né? Ou seja, eu tenho um cordão apenas entre a fonte emissora e a entrada. Nesse caso, o equipamento é um equipamento duplex, né? Então eu tenho 2 cordões aqui, mas ambos somente um cordão entre a saída e a entrada, ok? Então, isso é a referência de um jumper. Segundo, fonte LED. Essa imagem é o espectrograma de uma fonte LED. Se você usasse uma fonte VCSEL, aí teu espectrograma daria uma imagem muito parecida com essa. Esse aqui vamos chamar de T0. Se você ligar em T1, as zonas onde você tem luz pode não ter depois. As zonas onde você não tem luz pode ter depois. Então é uma coisa muito instável. Por isso, a norma não permite mais que sejam utilizadas fontes VCSEL para teste. Ah, mas e as linhas GBIC que usam fonte VCSEL? Para a aplicação não tem problema. Você só não pode usar uma fonte VCSEL para o teste. Então, você não pode ter essa incerteza no fluxo de luz para o teste. O teste deve ser sempre constante, ok? O Insecure Flux, então o Insecure Flux vai fazer não só o controle da área de luz, mas também desse fluxo de luz, né, para garantir que você sempre tem a mesma quantidade de luz o tempo todo. E a questão dos bons cordões de teste. Na norma, ainda pede-se que você tenha valores de conexão de componentes, então eles usam o mesmo valor de componentes, ou seja, aquela fibra que vai ser instalada uma única vez, e vai ser utilizada uma única vez, de 0,10 para multimodo, 0,20 para monomodo, só que a gente é um pouquinho mais brando com relação a isso. A gente sabe que um cordão de teste vai ser utilizado diversas vezes. O cordão de teste da Fluke foi desenvolvido para trabalhar até 2.000 testes, né? Depois de 2.000 testes, esse cordão perde a qualidade de teste. Um patch cord vai trabalhar aí entre 100 testes, os mais baratinhos, até uns 400 ou 500 conexões, né? Então, a gente sabe que é bem menos do que um cordão de teste. E aqui, como guia, é óbvio que essa apresentação
vai ser enviada para os senhores, então vou gerar o PDF dessa apresentação, vocês vão receber ao final. Essa apresentação também está sendo gravada, então vocês devem receber também o link dessa gravação. Mas está aqui, então, os valores de referência do nosso equipamento, é óbvio, né? Eu não tenho como afirmar valor de referência para outros equipamentos, mas cada equipamento vai ter o seu valor de referência dentro de cada valor de núcleo. Então, 50, 52,5 e 9 microns, você vai ter valores nessa faixa. Se você não utilizar bons cordões de referência, aí você não vai ter valores adequados nos testes. Agora, se você tiver valores dentro dessa faixa, isso não significa que os cordões estão bons ou que sua porta está limpa, ok? Mas, se estiver fora, isso sim pode ser um indicativo de que os seus cordões, de que suas portas estejam com problema, ok? Então, se o teu cordão está dentro disso, não significa que tudo está certo. Mas se ele estiver fora, com certeza isso é um problema, tá, ok? Então ele não é excludente de um problema, mas a gente sabe que deve se verificar todas as questões. Lá no início, a primeira coisa que a gente fez foi a análise da porta para inspeção, tá, ok? Se você usar uma fonte VXL, vai ficar fora. Se você usar petcord, também vai ficar fora. Principalmente no multimodo, isso dá bem fora. Os valores dos petcords dão valores otimistas na casa dos 7, falando de multimodo 50 microns, né? 7, 10 ou 12 decibéis negativos na referência. Ou seja, o valor que você teria de diferença, de quase 10, 13 decibéis de diferença, né, que você teria, vão ser inseridos na tua fibra. E aí vai ter muito falso falha. Então é muito ruim. Aqui um valor de referência dentro do que a gente esperava. Quando você recebe um cordão novinho em folha, ele vai estar dentro dessa faixa aí dos menos 23. E aí? Verifica o método de referência, é um jumper. Se é um jumper, tá aqui, a referência deve estar dentro dos 23 a 25 decibéis, ok? Eu só vou descartar quando estiver em menos 26. E aqui você tem os resultados dos TRCs, ok? Confirme que esses valores estão em boas condições. Lá no Limper, você consegue verificar, se você usou, né, o assistente, você consegue ter sempre esses valores dessa seguinte forma. TRC, que é a sigla para Test Reference Cord, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo. Então, esses são os momentos, como vocês podem ver, o pessoal passou por algumas dificuldades para tentar achar. Vejam lá que no dia 10, às 10h17 da manhã, ele tentou fazer os primeiros valores do segundo cordão. Então, isso aqui não é a referência, é o segundo cordão. Vejam que ele não consegue, ele dá a perda negativa. Então, ele vai fazer outras coisas, volta no período da tarde, 5 para 5, né, 4h56 da tarde, tenta fazer de novo, e aí ele tem valores superiores aqui, multimodo, então o valor passou dos 0,15 para multimodo, deu 0,38 na primeira perninha. Então tem que limpar e tem que verificar. No segundo teste, olha lá, ele de novo não consegue. Normalmente o principal caso para ter a perda negativa é o pessoal esquecer de que todo equipamento que faça a conversão elétrica ótica, para que ele se estabilize essa fonte, você tem que ligar e deixar esse equipamento ligado, seja qual for, equipamento de teste, equipamento de transmissão, qualquer um, 5 minutos. Só depois de 5 minutos, com ele ligado, é que essa fonte estabiliza e aí sim você pode considerar os seus valores certos, ok? Então, está aqui, a pessoa infelizmente deve ter ligado, fez o teste, deu negativo. Ligou de novo, deu sujeira demais. Limpou, mas ainda não deu 5 minutos. Vejam que passa apenas 2 minutos e 19 segundos entre o primeiro e o segundo teste. Não deixou 5 minutos. De novo, dá perda negativa. Ok? Então, isso é muito comum quando você liga o equipamento e já sai fazendo referência. Você deve ter depois, no segundo teste dos cordões, porque você tem um cordão muito pequenininho, curto, né? Só para verificar se você está vindo dos menos 15, menos 25, você encontrar perda negativa.
E aí, nesses vários testes, finalmente, às 5 horas e 2 minutos, quando já passa então o tempo, ele consegue valores dentro do esperado. Ok? Então, esses são os valores ruins. E aqui você tem finalmente valores bons. Certo? Muito bem. E para testar um link MPO ou MTP, né? Existem duas maneiras. Lá embaixo você tem muito dedicado. Ainda não existe um certificador de MPO. Esse aqui é um Power Meter, tá? Mas já dá para ter um equipamento dedicado a teste de MPO. Ou você usa o seu mesmo equipamento para fazer esses testes. E aí, como é que você faz? É recomendável que você compre, então, do mesmo fabricante do Sonic MPO, a gente chama de cabo de fan-out. Esse cabo de fan-out, então, ele apresenta um lado, um conector MPO para ser ligado à fibra do teu cliente, a fibra que você vai testar, mas do outro lado, conexões LC. E as conexões LC é onde você vai fazer a conexão com o seu equipamento para fazer o teste. Eu recomendo fortemente que vocês façam a compra desse cabo de fan-out, desses cordões híbridos, ou, como algumas pessoas brincam no mercado, transexual. Porque ele pode ter tanto macho quanto fêmea. Macho e fêmea não é a questão do bulkhead, ou a caixinha, ou encaixe, como muita pessoa acha, né, nos BIOS. Os cabos MPO são determinados como macho e fêmea upino. Então não existe fêmea pinado, fêmea não pinado, macho pinado, macho não pinado. Tem o pino, é macho, não tem o pino, é fêmea, ok? Se você acha que existe fêmea pinado, eu espero que você não use isso para a sua vida cotidiana. Muito bem. Se você compra, então, esses cabos de fan-out que são híbridos, né, que podem ser tanto macho como fêmea, na hora de fazer referência, você vai poder conectar um fêmea ao macho e fazer a sua referência, fazer o seu teste, e depois, na hora que você desconectar, você consegue voltar o pino ou não, né, depende se é macho ou se é fêmea que você está testando, mas não vai ser... Normalmente você tem sempre os dois lados iguais, né? Então, o link do seu cliente, normalmente ele é macho-macho ou fêmea-fêmea. E aí o teu cordão de teste tem que casar da mesma maneira. Seguindo o padrão de telecomunicações, é sempre macho com fêmea, tá ok? Na vida pessoal de vocês, se vocês quiserem, macho, fêmea, não estou nem aí. Mas em telecomunicações, é sempre macho com fêmea, tá ok? Como fazer então a referência? Nesse caso, a referência é de 3 jumpers. Então, primeiro eu faço a referência de um jumper. Muito bem. Feita a referência de um jumper, eu venho com o segundo cordão, testo e faço uma nova referência. Depois eu venho com o terceiro cordão, testo e faço uma nova referência. Então, sempre lembrando aqueles valores de 0,15 para multimodo, 0,25 para monomodo. Esse aqui é um cordão monomodo, né? Então, meus cordões amarelos são os monomodo. Normalmente, quando eu vou trabalhar em MPO, o monomodo, ele também é APC, por isso os conectores verdes. E aí sim eu uso os meus cabos de fan-out para testar o meu link. Ok? Como é que eu verifico se a referência de 3 jumpers foi feita da forma correta? Bom, eu vou ver as minhas referências, mas eu vou ter lá os TRCs. Vejam que eu tenho o primeiro TRC. Veja que esse aqui bateu na trave, mas ainda está dentro, tá? Então ele deu 0,15. Desculpa, lembrando, perdão. Eu estava na cabeça que era multimodo, estou muito acostumado com multimodo. Esse aqui é monomodo, 0,25 é o limite. Então tá folgado ainda, tem 0,10 a mais. Então ele fez o primeiro teste, deu dentro do 0,25, ele tem a primeira referência com o segundo cordão. Depois ele tem a segunda referência com o terceiro cordão. E depois ele tem o valor do teste, ok? Então a primeira referência ela não aparece aqui, porque ela você tem que clicar aqui para ver o valor da referência. Depois você tem então o segundo cordão sendo testado, olha lá, segundo cordão aí sim. Então aqui está o valor de referência, menos 78, desculpa, menos 2,78, menos 2,93. Então esse aqui é o valor de referência, lembrando que ele chega até menos 4 dB, então está dentro da referência esperada. Só que aí você tem esse valor aqui ainda dentro. Aí você vai e faz uma nova referência, olha lá. E aí você tem o segundo cordão também sendo testado. Então aqui, desculpa, o terceiro cordão sendo testado, 0,03, 0,04. Esse é o valor do terceiro cordão de teste. Ok? E aí você
têm a medida, então quando você faz a referência de 3 jumpers, quantos conectores tinha na minha referência? Vou voltar aqui, ó. Então, aqui do lado esquerdo, vejam só. Quando você faz a referência desta maneira, quantos conectores eu tinha entre a minha fonte e a minha entrada, meu input? Eu tinha 1, 2, 3, 4 conectores, ok? Quando eu vou fazer o teste do meu link, quantos conectores eu estou testando? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o que eu meço é o que eu medi menos a minha referência, 6 menos 4, eu tenho apenas 2 conectores sendo testados. É óbvio que uma porção do cabo vai ser testada, mas eu tenho apenas 2 conexões sendo testadas e o meu cabo. Por isso que a gente usa o cabo de fanal, porque ele apresenta perdas muito ínfimas, muito baixinhas. Eu não posso utilizar cassete, não para fazer o meu teste. Então, não posso utilizar cassetes para fazer a minha referência, para fazer o meu teste, porque o cassete apresenta uma perda muito mais elevada do que os 0,15 ou 0,25. Ele apresenta perdas na casa de 0,30 a 0,50. E aí, de novo, se você usa esse tipo de artefato para fazer o seu teste, para executar o seu teste, em vez de um cabo de fan-out, o que você está incluindo a mais, esses 0,15 ou 0,25 a mais de perda, isso vai fazer parte do teu teste. Então, você pode ter, de novo, falsos falhas. Tá ok? Agora, se você usou um cassete e deu passa, parabéns para você. Está tão bom que mesmo com você inserindo mais perda, ele passou ainda assim. Ok? Muito bem. Vamos olhar um pouquinho mais com cuidado nos valores que estão sendo medidos. Então, em 1310 ele deu 0,35, em 1550 ele deu 0,27. A gente espera sempre mais perda no comprimento de onda menor, mas não muito mais perda, só um pouco mais de perda, tá ok? Se você tiver, então do lado esquerdo você tem um link único, ok, e você tem aí valor em 1310, a gente está falando de monomodo, né? Um valor um pouquinho acima do 1550. Beleza, ele está passando. Agora, vejam esse outro link, que também é único, ou seja, não é um duplex, que eu tenho uma dobra excessiva. Vejam que no 1550 você tem mais perda do que 1310. Ainda assim, esse valor está dando como um passo. Ok? Ainda está dentro do budget esperado, mas como é que eu localizo esse tipo de coisa? Então, em 1310, se eu uso um OTDR, eu não vou achar nada. Se eu uso em 1550, olha lá minha dobra. Isso aqui foi feito fisicamente, né? Ok? Então, é por isso que muitos data centers, o pessoal de bancos, né, tem solicitado não só o teste de Power Meter, mas também o teste do OTDR. Existem várias outras coisas inseridas aí, mas sendo um pouco mais breve. Ele pede o Tier 2. E o que é o Tier 2? O Tier 2 não é só o TDR. O que diz na norma, o Tier 2, é entregar os seus testes de OLTS, mais entregar os testes de OTDR. Então, uma coisa não elimina a outra. O Tier 1, que é o OLTS, é obrigatório. Só que quando você pede um Tier 2, ele não deixou de ser obrigatório o Power Meter, o OLTS. Ele continua sendo obrigatório, só que você entrega também o teste OTDR, para que sejam verificadas questões como essa, por exemplo. Então, vamos ver aqui com detalhe. Primeira coisa, o limite de teste. 53D multimodo. Essa é hoje a última versão. Valor de referência para um jumper. Está dentro. Muito bem. Valor de perda medida. E aí? Será que está dentro ou será que está fora? Então, não tem uma relação muito direta entre a norma ISO, TIA, e o padrão do cabo. Então, vamos falar, por exemplo, de multimodo, o M1, M2, M3, M4, e agora tem o M5. Eu passei por uma situação num cliente, um tribunal de justiça no Nordeste, não vou falar aqui a região, mas o cliente, a pessoa que fez a licitação, escreveu no edital que deveria ser fornecido cabos para 10 GB. E ele recebeu uma fibra OM1 customizada ou optimizada com valores de backscatter e de inicial de refração de M2. Então, para falar de qualidade, era uma fibra com núcleo de 62,5, mas que tinha uma performance de OM2. Ok.
O M2, roda 10 GB? Roda. Mas aqui comprimento. O comprimento que ele precisava e o link que ele estava tendo problema, se não me falha a memória, tinha acho que 140 metros, muito próximo de 137 talvez. E o link M2 para 10 GB só vai rodar até, acho que não lembro se é 83, 87 metros, mas menos do que ele precisava. Aí ele me fez a pergunta, então me forneceram o cabo errado? Eu falei, não, você licitou errado, porque esse cabo funciona sim, tanto é que você tem os links menores que estão funcionando, mas os seus links maiores não funcionam. Então, o que você devia ter feito ao licitar era ter dito que você queria sim um cabo para 10 GB com um comprimento mínimo de... Aí ele tinha links um pouco maiores, eu sugeri ele colocar 200 metros. Se ele coloca 200 metros como link mínimo, dava para fornecer o M2? Não. Teria que ser um M3 para 300 metros. Aí sim não teria problema. Então, a relação do material fibra com as velocidades, com a aplicação, não tem uma relação tão direta. E aí? Será que existe um conflito entre esses valores e as normas? Existe uma zona de intersecção. Você só tem que estar muito atento ao que está sendo solicitado. Então, alguns fabricantes, inclusive, podem ter valores excedendo o valor de norma. Então, tem muitos fabricantes, o valor, por exemplo, de uma fusão é de 0,30. Eu tenho uma máquina de fusão que supera as expectativas da norma de 0,30 e apresenta perdas de 0,10, 0,05, enfim, valores ínfimos. Eu tenho aqui componentes que têm uma perda por conector não de 0,75, mas de 0,50, de 0,30, de 0,10. Ok, você pode superar a norma. Só que quando você está trabalhando com esse tipo de material, como é que você sabe se ele está bom ou se ele está ruim? Como é que você sabe que ele está dentro das especificações dele? Então, quando um cliente compra um desses links, que não é barato, esses links com componentes aprimorados de baixa perda, ele está esperando valores totais de perda ínfimos, muito baixos. E aí você faz um teste dentro da TIA, que são valores padrões, para dizer se passa ou se falha. Então, não é o que ele está comprando, não é por isso que ele está pagando. Ele pode até estar comprando, porque tem várias conexões, as coisas, para estar dentro ainda de uma aplicação. Mas o mais importante é você conhecer as duas coisas, os dois mundos. Tanto o valor da norma, que é o que é normal para os integradores de cabeamento, quanto as velocidades. O que vai rodar lá? Ninguém compra um link de MPO para rodar nada menos do que 10 GB. Porque ele vai rodar de 10 GB para cima. Ele vai rodar 10, 40 ou 100 GB. Mas rodar 1 GB tendo link de MPO, ninguém paga tão caro por isso, para rodar 1 GB. Ok? E aí, o que está acontecendo? Vamos fazer uma comparação. Então, nesse exemplo, você vê que tem aqui um link simples, onde você tem lá 0,55 para cada conector, 1 dB de perda por quilômetro, e aí fusões que seriam 0,30 não tem nenhuma, tá ok? Se eu tiver aqui 1 quilômetro de fibra, 2 conectores, 2,5 de perda nesse link. E aí, o que roda nesse link de 2,5 de perda? Vou poder rodar 10 GB? Vou poder rodar 10 GB. Mas vou poder rodar 40 ou 100 GB? Não. E aí? Se por acaso eu tiver isso customizado, eu passo a não ter problemas, ok? Então vejam que esse link aqui, que tinha 492,2 metros, vezes os 3 dB de perda, que é o que está na norma, ele daria 1,47 dB de perda. 1,47 dB só para o meu comprimento, se eu tinha só mais 2 conectores, e aí vejam lá do lado direito, número de adaptadores, 2. Número de fusões, 0. Não é que o equipamento de Power Meter não consegue descobrir o que tem lá dentro. Você precisa avisar para ele. Se você não sabe, e às vezes é por isso também que é solicitado um TDR, ele vai mapear para você o que tem lá dentro. E aí você sabe que apenas com 2 conectores, ou seja, mais 1,5, você já tem os 0,5 para cada um, que seria o valor de norma. Então o limite seria construído dessa maneira. Olha lá. Se você tem esse link aqui, tem vários conectores, e aí se você tem bons cordões, a norma hoje, do jeito que está, a norma TIA, está solicitando que o primeiro e o último conector
tenham uma perda máxima do primeiro e do último conector de 0,30, não mais só 0,75. Por quê? Lembra que os meus cordões são cordões muito bons, 0,15 ou 0,25? Pois é, no multimódulo 0,15, quando eu ligo 0,15 com 0,75, ou seja, o meu componente, ou seja, o componente que eu estou testando tem 0,75. Quando eu vou conectar um cordão tão bom de 0,15 nele, a perda máxima que a norma está esperando para esse primeiro e último conector é de 0,30. Não sei se vocês sabiam, isso é uma atualização que teve lá na norma no final do ano passado. Só que muito fabricante acabou batendo de frente com isso daqui e parece que eles agora ganharam. Então agora, em final de setembro, outubro, vai ter uma revisão da norma para quê? Para que esse valor seja alterado para 0,50. Tá ok? Conclusão. Certificação é sempre a melhor forma de garantir que o link instalado está dentro da certificação da sua performance. Sempre solicite arquivo FLW, porque todas as informações estão lá dentro, ou seja, não dá para ter alteração. A configuração do seu jumper, a configuração do link, a configuração da sua referência, tudo está lá dentro. A data de calibração, o firmware, tudo. Não se perde nada, nada foi manipulado. E conhecimento é a chave para não ser enganado. Entendam todas as minúcias do que está sendo exposto ali. Vamos agora à parte das perguntas. Eu vi subindo algumas perguntas, vamos ver se eu acho fácil aqui. Tinha tanto o chat, vocês podem utilizar para fazer perguntas, como tinha também espaço de question and answers, então perguntas e respostas. No chat, vamos ver, Marcos pergunta se vai estar extremamente disponibilizado em algum lugar para que seja disseminado entre os colaboradores. Como eu falei, o PDF dele vai ser enviado então para vocês ao final desse nosso webinar, então assim que eu encerrar, vou gerar o PDF dele e você vai receber. Então você tinha lá toda a informação e vai ter a gravação do vídeo que também vai ser passado. Lembrando que o PDF da primeira parte, o vídeo da primeira parte já foi enviado. Marcos, se você quer essa parte do cobre, me manda um e-mail. Deixa eu já colocar aqui os meus dados de contato. Aqui. Então tem aqui o meu telefone, tem o WhatsApp, tem aqui o meu e-mail, tem também o meu canal do YouTube. Eu peço desculpas, gente, eu não estou conseguindo me dedicar. Eu tenho alguns vídeos que eu já gravei, mas eu tenho que editá-los. Sempre tem algum problema de áudio, alguma coisa. Eu não tenho subido novos vídeos de treinamento para vocês no meu canal, mas está aí. Esse é o meu canal também do YouTube. É lá que eu costumo colocar as dúvidas mais frequentes, e tem muitas dúvidas frequentes que o pessoal tem me colocado. Eu estou muito agradecido de todas as dúvidas que têm chegado, não só pelo canal, meu e-mail, mesmo pelo WhatsApp, tem me alimentado com muita coisa para o YouTube, que é para vocês, né? Faço isso para que vocês tenham. A gente sabe que o canal oficial da Fluke Networks é muito bom, é muito completo, mas está em inglês, e tem muita gente que tem dificuldade com o inglês, por isso eu estou fazendo um paralelo, um outro canal, com as dúvidas, coisas pontuais, vídeos simples para o dia a dia de vocês. Eu vou, inclusive, solicitar para a Mariana, porque o link, sempre esses meus webinars, eles têm subido direto para a página oficial, mesmo porque ela conseguiu, a Mariana conseguiu, obrigado aos amigos, Mariana, ela conseguiu que os nossos vídeos em português tivessem subido na página oficial da Fluke, o canal oficial da Fluke Networks, já em português, né? Mas eu acho que eu vou também pegar os vídeos e colocar no meu canal. Sei que é meio redundante, mas pode ser que muita gente não tenha se atentado a isso. Mas, Marcos, se você quer a primeira parte, me manda um e-mail, manda um WhatsApp com seus dados, eu te mando também a primeira parte, ou mando tudo de uma vez, como você preferir. Porque, na verdade, esse material PowerPoint, eu só ocultei a parte de cobre, mas ele é um material completo. Aqui no chat não tem nada mais, mas tem outras várias, tantas perguntas no Question and Answers. Bom dia, quem tiver interesse, a gravação parte 1, acesse nosso Facebook hoje, após esse webinar vamos finalizar a gravação em nosso feed. Muito bem, obrigado, Mariana. A Mariana disse que vai colocar no nosso Facebook o link da primeira parte. Poxa, obrigado, Mariana. Está subindo um monte de perguntas, eu não estou conseguindo voltar para as primeiras. Espera aí, eu arrasto e sobe outra pergunta e ele está indo automático para as primeiras.
Marcos, eu vi que você plotou aqui, eu não consigo tomar nota dos seus dados, por isso que eu peço que você mande no meu e-mail, no meu chat, porque a hora que eu encerrar isso daqui, eu perco tudo que está no chat e no questionário, tá? Então, pelo chat não adianta você mandar os seus dados, que eu não vou ter como te enviar depois. Por que eu não estou conseguindo isso? Agora foi. Muito bem, aqui está a parte que a Mariana falou em relação ao negócio do Alexandre, vamos utilizar por e-mail em até uma semana. Então, a Mariana falando que vai, porque isso aqui tem que ser compilado na gravação, então demora, ela tem uma semana, ela precisa da ajuda do pessoal dos Estados Unidos para fazer a compilação para poder subir para o link. Ok? E aí você recebe o link em uma semana para isso. O Fábio está mandando para mim aqui as distâncias para o M1 e o M2. Ele coloca com asterisco, talvez algum fabricante tenha falado 82 metros, eu tinha quase certeza que era 83 ou 87 metros. A Salva está falando aqui que em 50 microns, M2, 82 metros. No 10 GB Small Range, né, o SR, para Long Range vão ter outros valores, né? Mas no M2 ele está apontando aqui 82 metros. Ele está colocando M2 asterisco 150 metros, talvez seja alguma especificação de algum fabricante. O Jonathan pergunta de TSF, ou na verdade é o TFS, Test Frame System, é só a carcaça, tudo que a gente apresentou aqui de equipamento da família Versive, os nomes comerciais deles são Certifibers e Optifiber. Então, o Certifiber é o meu equipamento para teste LTS, o Optifiber é o meu equipamento para OTDR. Sempre na minha página, fluidnetworks.com, tem sempre o datasheet de cada equipamento. Mas, Júnior, se você tiver dificuldades em localizar o material dentro do meu site, me dá um toque. Tenho muito prazer em te ajudar. Ok, o Fábio fala que o M2 asterisco é o pulso. Então, é uma coisa que não é, acho que dentro da norma, deve ser, como eu falei, de algum fabricante. Acho que não tem mais perguntas, deixa eu voltar para o chat, também não tem mais nada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não tem mais nada. Senhores, então eu agradeço pelo tempo de vocês. Aqui esse é um padrão mais utilizado para a nomenclatura de inscrição das fibras. Eu acho que deve estar se referindo a tipo da fibra, porque ID vai muito de cada cliente, né? A forma como ele dá o nome da fibra, né? Ou seja, como ele salva o ID da fibra, é muito particular de cada cliente. Mas, seguindo de forma genérica, normalmente a identificação de uma fibra que vai na tag, né? Aquela etiquetinha, a gente fez o nosso último webinar, né? Falando das etiquetadoras, a integração que a gente tinha com a Braid, então quando você usa essas etiquetadoras e coloca uma etiqueta na fibra, normalmente o nome que essa fibra recebe é a origem/destino, origem-destino, para indicar de onde para onde. Às vezes ele fala lá de rack 1, o número 1, da posição 12, por exemplo, barra até o rack 3, posição 2, U2 até a posição, sei lá, 24, a última posição. Então, normalmente, sempre origem e destino, mas vai muito da fibra, né? Ou seja, para que vai essa fibra? Para onde ela vai? O que ela vai fazer? Alguma coisa que seja, que a separe das demais. Lembrando que o nosso equipamento tem um limite de 60 caracteres para salvamento desse ID, então é teoricamente suficiente para que seja trabalhado da forma que você precisar. Mas se alguém precisar de mais do que 60, é só avisar, parece que é um limite que pode ser aumentado ou liberado. Era lá no passado 48 limite, teve um integrador que precisou de mais, solicitou e eles aumentaram para 60. Então hoje é 60. Não subiu mais nada no Question Answers, não subiu mais nada no chat, então acho que eu já posso encerrar dessa vez. Ok? Senhores, lembrando que isso não é um adeus, né? Temos outros webinars, mas quem tiver qualquer outra dúvida, quiser alguma assistência, meus dados de contato estão aí justamente para isso, para que vocês possam me achar facilmente.
Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Como eu sempre costumo dizer, não existe pergunta idiota, só idiota que não pergunta. Então, perguntem qualquer coisa, fiquem à vontade. Eu tenho o maior prazer em ajudá-los, tá ok? Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham um ótimo restinho de semana aí. E vejo vocês no nosso próximo webinar. Um abraço e até mais.